Olá, queridos alunos! Estamos aqui para continuar o que começamos no último vídeo. Nós começamos o assunto de que a justificação pela fé e a santificação, mas nós não tivemos tempo para terminar, porque o vídeo estava a ficar muito grande, muito pesado, e eu resolvi terminar e continuar hoje, então. Hoje nós estudaremos apenas o capítulo 8. Espero que seja um pouco mais breve, desculpe, um pouco mais breve do que o que eu pretendia. Mas, irmãos, nós vamos fazer uma pequena retrospectiva, né? Uma revisãozinha dos assuntos que vimos até agora. Nós vimos no capítulo 6, versículos de 1 a 14, o tema ou o assunto que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Depois dos versículos 15 a 23, ressalta a obediência que agora deve ser de coração, não uma obediência forçada, obrigada, penosa, mas nós amamos o nosso novo dono, aquele de quem nos tornamos servos voluntariamente. E devemos assim então entregar os nossos membros a Deus como servos da justiça, isto é, realmente usarmos, né, todo o nosso corpo, todo o nosso ser para glorificar a Deus, para fazer as boas obras, as obras de justiça que a santidade dele requer. No capítulo 7, nós vimos a respeito da analogia que Paulo faz sobre o casamento, e ele então usa a figura do casamento para falar a respeito do novo status em que o crente se encontra agora. Ele estava casado com a lei e agora está casado com Jesus, e agora ele procura realmente conhecer as vontades desse seu novo Senhor, desse seu cônjuge, para servi-lo com alegria e não fazer como muitos estavam a perguntar, né? Ah, mas se a salvação, a justificação é pela fé, a salvação é só pela fé, não é pelas obras, então nós podemos pecar à vontade? O crente pode pecar à vontade? E através então dessa analogia que Paulo faz no casamento, ele demonstra que é impossível esse pensamento, porque agora nós estamos num relacionamento de amor, de intimidade com o nosso Senhor, e nós não queremos ofendê-lo, nós não queremos desagradá-lo. E no capítulo 8, o tema é vida no poder do Espírito Santo. E esse capítulo 8 é o capítulo bíblico em que o Espírito Santo é mencionado o maior número de vezes. Alguns dizem que o Espírito Santo é mencionado 17 vezes, outros dizem 19 vezes. Eu contei, eu consegui achar 15 vezes. O aluno pode pegar a tua Bíblia aí no capítulo 8 e contar também e ver na sua versão, talvez, eu acredito que é uma diferença de versões que dá essa diferença de números. E no capítulo 7, nós vimos Paulo, então, demonstrando a impossibilidade de se viver a vida cristã por seus próprios esforços. E no capítulo 8, nós veremos que só há vida cristã genuína, vitória sobre o pecado, santificação, no poder do Espírito Santo. Não podemos viver a vida cristã no nosso próprio poder, na nossa própria força, mas a santificação realmente tem que ser vivida, a vida cristã tem que ser vivida, a santificação é desenvolvida na força e no poder do Espírito Santo. Mas o tema desse capítulo, como nós vimos, não é o Espírito Santo em si,
Ele não é assim o assunto principal, mas o tema é a segurança que o Espírito Santo traz ao crente. O ponto central do capítulo é assegurar ao crente a certeza da vida eterna. E é assim que esse capítulo começa, né? Ele começa dizendo que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vejam lá, o versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei ou o princípio do Espírito nos livrou da lei ou do princípio do pecado e da morte. E isto foi feito através de Jesus, que se tornou homem, em semelhança de carne pecaminosa, para que Deus pudesse condenar na carne do seu próprio Filho o pecado. Isso eu comentei até o versículo 3 do capítulo 8. Então, irmãos, não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não há condenação e não há também mais nenhuma penalidade por causa do pecado. O crente foi liberto completamente da condenação e da penalidade do pecado, porque ele está em Cristo Jesus. Dos versículos 4 até o 11, Paulo fala sobre o andar no Espírito. Andar segundo o Espírito em contraste com o andar segundo a carne. É claro que esse andar se refere ao estilo de vida, né, a vida cotidiana do crente, as suas ações, os seus hábitos, enfim, o seu estilo de vida. E ele deixa claro que aquele que está na carne e anda segundo a carne e obedece aos seus desejos e paixões, não pertence a Deus. Porque aquele que pertence a Deus, eles se inclinam para as coisas do Espírito. A pendência deles, o desejo deles são as coisas do Espírito e não as coisas da carne. Então, aquele que não anda no Espírito, aquele que não tem o desejo de andar segundo o Espírito, ele não pertence a Deus. Aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito evidenciam que estão reconciliados com Deus, que são seus amigos e, portanto, eles querem agradar a Deus. Dos capítulos 12 até os capítulos... Desculpa, irmãos. Do versículo 12 até o versículo 17 do capítulo 8, Paulo ele usa o argumento da filiação para sensibilizar os leitores de que, como justificados, eles se tornaram filhos de Deus. Eles não precisam mais viver com medo ou atemorizados, mas o espírito de adoção os guia e dá a eles o testemunho interior de que eles são filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, agora nós podemos chamar Pai, a Deus de Pai. Inclusive, ele usa a expressão Abba, que quer dizer paizinho ou papá, mostrando assim que nós fomos completamente aceitos por Deus como filhos. E esta filiação realmente nos abençoa e nos enriquece sobremaneira. Dos versículos 18 até o versículo 25, Paulo fala a respeito do sofrimento a que nós e toda a criação está sujeita por causa do pecado. Mas que nós devemos considerar que esse sofrimento é breve. Se nós comparamos a vida eterna, gloriosa que nos aguarda, com o sofrimento breve que nós passamos aqui nessa vida, realmente o peso da vida eterna e da glória por vir é muito maior. Então nós devemos sempre nos lembrar disso
E somos exortados nesse texto, então, a aguardar com paciência o resgate final. Porque esse resgate há de chegar quando nós realmente não teremos mais que viver nesse vaso de barro que nós vivemos, nesse corpo que adoece, que sente dor, que sente tristeza, que peca. Nós ansiamos por nos libertar do pecado, assim como a natureza também deseja se libertar da maldição em que ela foi colocada. Mas nós devemos então aguardar com paciência, porque esse dia há de chegar. Nos versículos 26 a 30, nós vemos mais um benefício da justificação, que é a obra intercessória do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo, irmãos, é vital na nossa vida de oração, porque Paulo diz claramente, não sabemos como orar. Por mais que às vezes nós pensemos que somos pessoas de oração, que sabemos orar, a Bíblia diz que não, que nós devemos orar sim, mas o Espírito Santo, ele nos assiste e ele nos ajuda, porque nós não sabemos como orar. Ele é realmente muito importante para nós na nossa vida de oração. Nos versículos 28 e 29, Paulo diz que nada ocorre na vida do cristão por acaso. Nada que acontece na nossa vida, irmãos, acontece ou por acaso, ou porque alguém me desejou mal, ou porque eu estou a sofrer a consequência de algum erro, ou de algum feitiço, seja lá o que for que alguém pode dizer. Não. Versículos 28 e 29 diz que todas as coisas contribuem ou trabalham conjuntamente para o bem dos eleitos, dos escolhidos de Deus. Isso é, o bem que Deus quer desenvolver em nós é a semelhança, a conformação com a imagem de Cristo. E dos versículos 30 até o 39 estão aqueles versículos que são simplesmente maravilhosos. Eles falam da segurança que o crente tem por causa da obra de Cristo e por causa da certeza de que nós fomos justificados pela fé. Esses versículos de 30 a 39 dizem que nada poderá separar-nos do amor de Cristo, porque Deus, ele não é como um homem que mente ou muda de ideia ou quebra alianças e compromissos. O amor de Deus é inabalável e supera qualquer circunstância. Amados irmãos, quando vocês estiverem passando por um dia difícil, vá para Romanos 8. O Espírito Santo há de confortar, o Espírito Santo há de realmente alegrar a sua vida e lhe dar novamente aquela segurança que você precisa para enfrentar os dias maus, os dias difíceis. Nesse capítulo, nós encontramos tudo o que nós precisamos para vivermos seguros do amor de Deus, do cuidado de Deus e, acima de tudo, para vivermos seguros da vida eterna. Isso nós vimos, irmãos, muito rapidamente, né? E eu quero, então, só fazer uma pequena recapitulação também do capítulo 8, que diz, então, que dos versículos 4 a 11, diz que nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os cristãos, eles não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Dos versículos 12 ao 17, diz que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Nos versículos 18 a 25 diz que nós aguardamos nosso resgate final com paciência. Versículos 26 e 27 diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa vida de oração. Nos versículos 28 e 29 diz que nada acontece por acaso na vida do crente. E dos versículos 31 a 39 diz que a justificação pela fé é a garantia de que nada poderá separar-nos do amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa segurança nós podemos ter, irmãos, de que nada nos separará do amor de Deus. E nós nos alegramos nisso. E eu aconselho o irmão, sempre que estiver triste, sempre que estiver desanimado, sempre que estiver com dúvidas a respeito do amor e do cuidado de Deus, vá para Romanos 8 e seja edificado, seja reanimado, seja levantado da sua tristeza para a alegria no Espírito, porque o Espírito Santo realmente é aquele que produz a alegria nos nossos corações, porque ele nos dá certeza da nossa salvação. Nesse capítulo diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, irmãos, se nós somos filhos de Deus, o que mais nós queremos? Nós temos como Pai o Deus do universo, o dono de todas as coisas, aquele que é capaz realmente de nos dar uma herança eterna e gloriosa. Alegremo-nos, pois, nesse Deus maravilhoso, no seu amor e na sua herança. Amém.